palavra amor é formada por 4 palavras, o chamado acróstico, onde uma palavra é colocada em pé e as letras iniciais de cada letras iniciais da origem a uma nova palavra. E a palavra amor foi utilizada para amar, multiplicar, orar e repartir. E eu estarei compartilhando com os irmãos nessa noite sobre a importância da oração. Todos nós sabemos, mas é uma coisa que a igreja primitiva buscava e priorizava. Nós percebemos a importância da oração na vida da igreja pela frequência dos seus cultos de oração. E digo isso com tristeza porque essa não é a realidade apenas de Arapiraca, mas por que não dizer, muitas igrejas, quando não prioriza, quando não escolhe, quando não seleciona o culto de oração para que possa estar na presença do Senhor. Normalmente o culto da noite, no domingo à noite, é o culto mais frequentado, é o culto mais escolhido, e muitas vezes o culto de oração fica sendo excluído, rejeitado e, por que não dizer, esquecido. Atos capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 8, fala da experiência de Pedro diante daquilo que ele entendeu da parte do Senhor como um recado quando Pedro orava. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quem é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que ele falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Irmãos, essa é uma experiência das mais gloriosas na igreja primitiva e, por que não dizer, na vida de Pedro. Essa experiência de Cornélio foi um divisor de águas na vida de Pedro. Pedro ele é muito nacionalista. Era alguém que entendia que o evangelho devia ser pregado apenas para os judeus e que os gentios, nós, que não somos judeus, não teríamos direito a receber a mensagem do evangelho. Mas foi um momento de grande edificação na vida da igreja. E eu destaquei algumas condições que a igreja vivia naquele momento. Era um momento em que os judeus estavam servindo como perseguidores para os cristãos. Foi o momento logo seguinte à conversão de Saulo, que depois tornou-se Paulo. E é interessante como Paulo é inserido dentro da comunidade através de Barnabé, e esse momento passou a ser um momento de grande importância para a igreja primitiva. E o que eu percebi no versículo 32 do capítulo 9 é que depois dessa experiência de Saulo, quando Saulo foge ali de Jerusalém para não ser morto e volta para Cesareia, ou volta para Damasco, a igreja viveu um tempo de paz. E muitas vezes esse tempo de paz nos acomoda, nos estaciona, nos engessa. Nós somos desafiados a orar porque não tenho desafios. Não sou motivado a orar porque não tenho conquistas a realizar. E muitas vezes ficamos fadados a ficar na mesmice. Por quê? Porque não tenho ambições. E se eu não tenho ambições, não vou orar. Se eu não vou orar, não vou crescer. Se eu não vou crescer, não vou depender de Deus. Então, nesse momento, eu percebo claramente, irmãos, a importância da oração na vida da igreja e, por que não dizer, nas nossas vidas. Destaquei pelo menos 3 verdades que eu posso extrair de uma igreja que ora, de uma igreja que está comprometida com a oração, baseado na experiência do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro entendeu claramente aquilo que Deus havia designado para os gentios, e não só para os judeus, fruto de uma oração onde Pedro lutou com Deus. E quando eu estava meditando a respeito dessa experiência, me lembrei da experiência de Jacó, ali no Vale de Jaboque, quando ele luta com Deus. E é tão bom saber que muitas vezes Deus quer prevalecer em nossas vidas, mas relutamos
em função de pensar que a nossa vontade é sempre o melhor, ou pensar que a nossa vontade seremos bem-sucedidos. Se você perceber, a partir do versículo 9, o relato vai tirar o foco de Cornélio e o relato passa a tratar da experiência de Pedro. Como Deus é um Deus de confirmação, porque aquilo que ele fala com Cornélio, a maneira como ele trabalha no coração de Cornélio, também trabalha no coração de Pedro, e eles não sabiam de nada que estava acontecendo. Mas é tão bom, irmãos, entender que Deus junta, Deus aproxima pensamentos com o propósito de entender que isso é ação do Espírito Santo. Quem sabe você tem orado por algum motivo, por algum propósito, por alguma necessidade, e Deus também está trabalhando na vida daquele que tem sido alvo da sua oração. Por um filho, por uma filha, por um emprego, por um negócio, por uma venda, por alguma coisa, por uma enfermidade. E Deus também está trabalhando na vida da outra pessoa que tem sido alvo da sua oração. Muitas vezes nós temos orado pelos enfermos e cremos que aquilo que Deus vai fazer na vida dessas pessoas vai transformar não apenas o seu lado físico, mas principalmente o seu lado espiritual, a sua relação com Deus, o seu entendimento da ação de Deus em sua vida. E conhecendo Pedro como a gente conhece, só através da revelação de Deus na vida dele, para que ele pudesse se dobrar diante dos seus conceitos, diante do seu entendimento, diante daquilo que ele conhecia como judeu e que não abria mão como sendo verdade absoluta em sua vida. Veja a partir do versículo 9, como o foco sai de Cornélio, sai da casa de Cornélio. Cornélio separa 3 homens, um soldado e 3 homens, para que pudessem ir à casa de um certo Simão, chamado Pedro, que ele não conhecia, não sabia de quem se tratava, mas foi orientado pelo anjo a que pudesse procurar esse homem para que ele pudesse trazer informações a respeito do desejo, do anseio de conhecer mais do evangelho que trazia Cornélio em seu coração. Versículo 9 em diante diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, para o mundo isso é coincidência, para nós isso é providência. Enquanto eles estavam viajando e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então a voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Sabe, irmãos, aquilo que o mundo entende como coincidência, nós entendemos como providência. Enquanto você está orando pela vida de alguém, enquanto você está orando pelo resultado da vida de restauração na vida de alguém, de enfermidade, até da sua própria vida, Deus está moldando o nosso caráter, está moldando o caráter daquela pessoa, para que nada possa fazê-la entender que não foi outro propósito a não ser a oração sua, minha, nossa, em favor dessa vida. Porque naturalmente ou humanamente não havia condições dessas pessoas mudarem. O quadro era severo, o problema era grave. Então, só através da oração é que a gente consegue perceber claramente como Deus muda as circunstâncias para que não sobre nenhuma dúvida de que foi ele e que a glória dele ele não cede, ele não dá, ele não divide com ninguém. Por isso, acho lindo quando o relato de Lucas sai da casa de Cornélio e se detém na casa de Simão, curtidor, onde Pedro estava ali hospedado. E é lindo como Deus tem os seus propósitos, afinal de contas, os judeus não aceitavam o curtidor, porque o curtidor lidava com animais mortos, tirava o pelo e fazia um animal empalhado. E para o judeu aquilo ali era imundo, porque ele estava com o cadáver do animal. E aí Deus está trabalhando exatamente na casa de Simão, o curtidor, na vida de Pedro. Ou seja, Deus tem tudo de acordo com a sua vontade, seus planos e projetos, e não nos cabe questionar os planos de Deus. Por mais que esteja difícil, por mais que pareça impossível aos nossos olhos, Deus vai transformar circunstâncias para que Ele seja glorificado em nossas vidas. Sabe, irmãos, é tão bom a gente poder, conhecendo como conhecemos a vida de Pedro, perceber que só a ação de Deus que pudesse mudar os conceitos, entendimentos e verdades que Pedro trazia em seu coração.
mas foi através da oração que Deus revelou a Pedro a sua vontade. E muitas vezes Deus faz assim em nossas vidas. Através da oração, muda a nossa vontade e passamos a nos debruçar, passamos a viver e a experimentar a vontade de Deus. Cornélio foi informado pelo Senhor quando orava. E é interessante que os irmãos vão perceber que, pelo relato que eu fiz no início, que ele tinha essa prática dos judeus. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. E Cornélio mantinha essa prática. A gente percebe claramente isso na experiência de Daniel, lá em Daniel capítulo 6, quando ele tomou conhecimento do decreto que foi assinado pelo rei Dario, ele subiu até a sua casa, abriu as portas, voltado para Jerusalém, e como fazia diariamente, orou ao Senhor. 3 vezes os judeus mantinham essa prática da oração. E Cornélio podia entender isso como sendo algo necessário. E através da oração, Deus falou ao coração de Cornélio. Deus não fala com quem não tem compromisso, com quem não se dispõe a ouvir para parar. Deus fala com aquele que realmente se dispõe a dar ouvidos. Deus fala com aquele que se dispõe a parar e entender que chegou o momento de entender e conhecer a vontade do Senhor. E é interessante como Deus trabalha de maneira sincronizada, porque enquanto Cornélio orava, Deus falou, e enquanto Pedro orava, Deus falou. Algumas orações são verdadeiras lutas com e contra Deus. Mas, Senhor, não quero isso, mas, Senhor, não desejo isso. E a gente muitas vezes luta com e contra Deus para que a gente não venha a ceder. Certa vez alguém disse que quando eu luto com Deus e Deus prevalece, eu saio ganhando. Quando Deus prevalece na sua vida, nós somos os únicos beneficiados. Porque eu cedi e a vontade do Senhor prevaleceu, e ainda que eu não entenda para onde e como Deus vai me conduzir, Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Mas é interessante que durante o momento de oração, nos tornamos mais maleáveis, para podermos ser moldados pelas divinas mãos do oleiro. Quantas vezes temos dito como Jesus, seja feita a tua vontade, mas muitas vezes nos rebelamos, questionamos e barganhamos com Deus diante daquilo que é a vontade dele para as nossas vidas. É interessante que, no momento da oração, Cornélio ouviu e obedeceu à voz de Deus, pois Deus já sabia do problema de Pedro. E o problema de Pedro não era Cornélio. O problema de Pedro era o próprio Pedro, que se negava a se abrir, a entender que Jesus foi enviado não só para os judeus, mas para todos aqueles que o aceitaram. Através da oração, Jesus pôde experimentar momentos tão preciosos de dependência, de intimidade com Deus. Ainda que filho de Deus, Jesus priorizou na sua vida a oração. Ainda que filho de Deus, Jesus não deixava de orar, principalmente em alguns momentos cruciais da sua vida. Lá em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, no momento que antecedeu a escolha dos discípulos, Jesus separou um tempo para estar em oração, para conhecer a vontade do Pai. Lucas 6, versos 12 e 13 diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Os discípulos, aqueles que seguiam Jesus naturalmente, alguns deles passaram a ser conhecidos como apóstolos, fruto da dependência, do conhecimento, da vontade de Deus, através da oração. É interessante que os momentos cruciais na vida da igreja primitiva, todos eles foram decididos através da oração, a partir da oração. Em Atos capítulo 6, Atos 6, 3 a 6, quando os discípulos perceberam que eles estavam ficando divididos, sobrecarregados com as atividades sociais, com a necessidade social da igreja, porque eles se dedicavam ao ensino e a necessidade social da igreja foi sendo delegada ou sendo esquecida e colocada em segundo plano. E aí é quando Pedro orienta aos irmãos da igreja em Jerusalém que escolhessem os diáconos. E os diáconos são separados, e lá em Atos capítulo 6, verso 3, diz assim, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Uma oração de comissionamento,
a oração de capacitação, a oração que todos nós precisamos ter nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, porque nós não sabemos com quem vamos lidar. E a oração nos reveste, nos orienta, nos capacita para vivermos e experimentarmos aquilo que Deus tem separado para nós. A segunda lição que eu aprendo é que, através da oração, a gente tem a nossa mente aberta e podemos entender e compreender perfeitamente a missão que nos foi confiada. A missão que nós temos como igreja é de ir ao encontro das ovelhas e não, muitas vezes, esperar que as ovelhas batam a nossa porta e entrem em nossa igreja. Ainda que temos sido privilegiados, porque muitos têm chegado à nossa igreja, fruto não sei de quem, não sei como, não sei quando, fruto da ação do Espírito Santo. Lembro da experiência que o irmão Arivaldo contou, quando o missionário Natanael chegava na igreja para pregar, e nisso uma vizinha iniciou o diálogo com ele, disse, olha, onde fica a igreja? Olha, eu vou lá até a igreja. E ele a convidou, e ela, imagino, no final do culto, chegou à igreja, ou seja, Deus usa as nossas iniciativas para trazer as pessoas para junto de nós e para junto do Evangelho. Interessante, quando Pedro se desloca até a casa de Cornélio, ele entendeu perfeitamente essa necessidade, fruto da oração, fruto dessa percepção na intimidade com Deus. Depois de administrar, depois de deglutir, depois de digerir aquela visão, aquela experiência de êxtase que Pedro tem, os versos continuam dizendo assim, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Sabe, irmãos, conhecendo Pedro como nós conhecemos, se não fosse algo tão enfático, tão incisivo, provavelmente Pedro começaria a questionar, mas Senhor, esses homens são gentios, mas Senhor, esses homens não são. E aí, o Espírito Santo convence Pedro de maneira incisiva para que ele não pudesse retrucar, para que ele não pudesse retroceder da decisão que o Senhor estava colocando sobre ele. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou, e no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Alguns estudiosos bíblicos dizem que provavelmente a distância entre Jope e Cesareia era de aproximadamente 60 quilômetros. Então, eles percorreram aquela distância vindo, dormiram ali na casa de Simão, curtidor, e no dia seguinte, pela manhã, Pedro se desloca, acompanhado daqueles 3 homens, mas também acompanhado de alguns irmãos ali da igreja de Jope. Não podemos esquecer a missão que o Senhor nos confiou. A missão de irmos ao encontro dos necessitados, dos carentes, dos afastados, dos desviados, que precisam ser alcançados pelo poder do Evangelho. Só o poder da oração pode mudar os nossos posicionamentos. Quando Pedro pôde entender e se dispôs a obedecer, Deus triunfou na vida de Pedro e abençoou a vida de Cornélio. Não podemos, irmãos, esquecer que Deus quer e deseja fazer maravilhas em nossas vidas e no meio da nossa igreja, a partir do nosso comprometimento em oração. Até o momento da oração, existia uma luta ferrenha entre Pedro e o Espírito Santo. Pedro, mata e come. Como comer algo impuro? Não considere impuro aquilo que Deus criou. E por 3 vezes essa luta se deu na vida de Pedro. E Pedro foi convencido, não por ser uma pessoa fácil de convencimento, mas por ação do Espírito Santo na sua vida. Decisões de grande valia, de grande importância nas nossas vidas, não podem ser tomadas desprovidas de oração, sem deixar de ser precedidas de oração. Nunca devemos decidir levados pelas circunstâncias e nem por nossas próprias experiências, mas sempre ouvindo a voz de Deus. Toda decisão que é tomada sem a orientação de Deus é uma decisão fadada ao fracasso, ao retrocesso, e a ter que refazer essa decisão porque não foi baseada na dependência do Senhor. Através da oração, somos poupados de tomarmos decisões precipitadas. Lembro disso da experiência de Paulo, lá em Atos capítulo 16, versos 9 e 10, quando desejava seguir em outra direção,
Mas o Espírito Santo, através de um varão, aparece a ele e diz, olha, você vai passar a Macedônia e vai nos ajudar. E Paulo entendeu perfeitamente que aquela orientação da parte de Deus. Só nessa intimidade, nesse relacionamento, nessa comunhão com Deus é que podemos ouvir a voz de Deus. Gente que não tem intimidade com Deus está vulnerável à ação do seu desejo, eu acho, eu penso, eu imagino, eu creio. E é lindo que aquela experiência de Paulo serviu de grande valia para a vida dele e de Silas, lá no capítulo 16, verso 25, quando Paulo está preso com Silas, e a Bíblia diz assim, verso 25, capítulo 16 de Atos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. Ainda que passando por situação difícil, injustiçado, porque estava fazendo bem, foi preso, açoitado, colocado lá no cárcere interior. Paulo não deixava de orar, não deixava de cantar louvores ao Senhor. E a terceira e última lição que eu posso extrair desse texto, mas é um texto rico, e os irmãos, quem sabe, possam encontrar outras verdades, outras lições, é que através da oração, ficamos vulneráveis à ação do Espírito Santo e deixamos o comando nas mãos daquele que conhece tudo. Na oração, a gente pode dizer ao Senhor, seja feita a tua vontade. Ou como o Tiago diz, se Deus quiser. Não é de acordo com o meu entendimento, com a minha vontade, mas na dependência total do Senhor. Quando chega ali em Cesareia, na casa de Cornélio, o relato bíblico diz assim, conversando com eles, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas e lhe disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, vocês sabem dos meus preceitos, vocês sabem dos meus posicionamentos. Ou seja, Pedro ainda trazia o ranço da exclusividade do evangelho, mas obedeceu e foi. Da nossa lei, um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Pedro deixou claro. Olha, por mim, eu não estaria aqui. Mas eu fui convencido pela ação direta do Espírito Santo. De acordo com a minha vontade, eu não teria obedecido ao chamado para o ministério. Mas estou como pastor, porque Deus me dobrou, me fez entender que não tinha coisa melhor que me ter a sua casa e ouvir da sua experiência. É tão bom poder experimentar dessa novidade de vida que alguns têm experimentado, que alguns têm vivenciado, fruto das nossas orações, da intercessão. E como igreja não podemos esquecer de continuarmos orando em favor daquele que Deus já separou para ser o pastor de nossa igreja. Aquele que estará dando continuidade a todo o trabalho. E o Senhor sabe melhor do que nós mesmos quem é. E aqui será o Senhor para que possa dar continuidade a tudo aquilo que Deus tem feito na vida da nossa igreja. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus pela participação nos cultos dos irmãos, porque isso é um termômetro da igreja, uma igreja que ora, uma igreja que triunfa, e continuemos orando em prol da nossa igreja, em prol das nossas famílias, em prol dos nossos relacionamentos, para que através das nossas vidas o Evangelho seja conhecido e o Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Passo agora a palavra para o irmão Arivaldo, mas na mesma direção, a direção do Espírito Santo. Amém, pastor. Congelou a imagem um pouco, mas deu para lhe ouvir direitinho.